Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos. Segunda aula, vamos agora trabalhar hoje com máquinas simples e a industrialização. Já vou iniciar a transmissão. Um momento. Aqui. Máquinas simples e industrialização. Bem, como conversamos na aula anterior, né? As máquinas simples ampliaram as capacidades dos seres humanos, tornando possível a realização de tarefas que exigiriam muita força. Vimos no vídeo anterior, né, falando sobre máquinas simples do nosso cotidiano atual. Vamos voltar um pouquinho no tempo e ver como eram as máquinas simples anteriores, né? As primeiras máquinas simples eram movidas somente pelos seres humanos. Com o passar do tempo, foram desenvolvidas maneiras de explorar a força motriz, como animais, cursos de água e atualmente combustíveis. O que é a força motriz? Força motriz é uma força que gera movimento. Muito importante. Como assim, professor? Me diz exemplos dessas forças motrizes. Temos as rodas d'água. Alguns de vocês já devem ter visto, né? Em chacras, fazendas, rodas d'água, ou até mesmo em filmes. Essas rodas d'água que ficam rodando com o movimento da água. Temos moinhos de vento. E esse aqui eu acho que faz mais parte, né, do cotidiano de muitos. O moinho movido à força animal. As primeiras máquinas movidas à força animal que se conhece tinham uso rural, os moinhos e tudo mais. Eram usadas para mover água, alimento e moer grãos. Os principais animais utilizados eram bois e cavalos, como na imagem, né? Aqui nós temos o boizinho. Eles eram fixados a um eixo que fazia com que se moverem em círculos, fazendo o eixo rodar, como na imagem anterior. Os primeiros equipamentos para usar a força que não fossem animais ou força humana eram as rodas d'água. Vocês lembram da imagem anterior? Esse equipamento utiliza uma roda com várias pás. Ele é posicionado sobre uma queda d'água. Esse movimento fará uma roda girar e por meio dele engrenagens ou correias o movimento é transferido para outras partes do equipamento. Aqui nós temos exemplo. Vocês podem ver, a água desce, faz com que as peneiras vão andando. Isso aqui é um moinho simples. Na segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial em curso, né, a roda d'água começou a ser substituída por motor a vapor. Vocês verão em aulas de história, né, toda a Revolução Industrial, mas aqui nós vamos nos centrar principalmente nas máquinas, tá bom? Temos aqui um exemplo, né, do equipamento que é movido a motor a vapor. Mas agora você deve estar se perguntando, ok, mas e como isso funciona? Você deve se lembrar dos filmes de faroeste, que grandes trens estão na estação. Muitos filmes até mostram as caldeiras desse trem, mas vocês nunca se perguntaram como eles funcionavam, certo? Calma. Seu funcionamento, Seu funcionamento vamos trabalhar mais à frente, mas deixa aqui um pequeno exemplo de como as máquinas a vapor funcionam. Temos aqui, né, a caldeira com a queima do, no caso do carvão, a água que vai ferver, mas tem todo o movimento que a gente trabalha mais à frente, tá bom? As indústrias estabeleceram a maquinofatura, em que a força de trabalho humana é substituída por máquinas. Nesse período teve início o processo de automação da produção, no qual as máquinas passaram a realizar diversas etapas da produção, que antes eram realizadas por seus funcionários, os humanos. Explicando um pouco melhor, passamos de linha de produção, que tinham vários trabalhadores realizando a mesma função, né? Aqui, todo mundo, um batia com martelo, o outro fixava, o outro prendia, o outro juntava, para grandes linhas de montagem, com máquinas que realizam a mesma função bem mais rápido e com menos mão de obra. Só um funcionário que vai aqui fazendo a função, né, de colocar as máquinas para que elas possam fazer, uma máquina possa fazer a função de vários funcionários. Tá? Bem, temos também a situação da industrialização e o ambiente ou meio ambiente.
que elas se relacionam qual é a relação entre eles, né? No período da Revolução Industrial, predominava a ideia de que os recursos naturais eram muito abundantes e quase infinitos. Poderíamos destruir todo o planeta, que ele daria um jeito de voltar e a gente poderia utilizar novamente todos esses recursos. Hoje, sabemos muito bem que não é verdade e que nossos recursos minerais em especial são finitos. Eles têm fim, não dá para se utilizar tudo. Mas essa mentalidade, aliada com a busca pela expansão da produção e dos lucros, acarretou impactos ambientais profundos. Como nós vemos hoje em dia, né, nosso planeta está morrendo. Estamos utilizando muitos recursos que são finitos e queremos cada vez mais. Temos aqui exemplos, né, da destruição do solo para buscar cada vez mais recursos minerais em especial, e olha a destruição que fica ao redor. Aqui, o local onde então se houve a destruição e a destruição que fica, que o ser humano vai deixando. Aqui um outro exemplo, né, da mineração em especial, que destrói tudo que vê ao redor, em busca de recursos minerais que, infelizmente, são finitos, não vamos ter de volta. A popularização dos motores a vapor, como os usados em barcos a vapor, e posteriormente dos motores a combustão interna, trouxe sérios problemas de poluição ambiental, especialmente quanto à poluição atmosférica. Estamos falando da utilização de combustíveis fósseis. Todos se lembram dos grandes desastres ambientais que acontecem. Eles estão diretamente ligados à visão de termos os recursos naturais infinitos. Essa visão vem da Revolução Industrial e ainda está presente no dia de hoje. Um pequeno resumo. Transportes e as comunicações. Além da produção industrial, o motor a vapor produziu outra revolução: o transporte de pessoas e mercadorias. Trens a barco encurtaram as distâncias entre as pessoas, facilitando a circulação, informação e mercadoria. A criação dos motores a combustão interna, aqueles que utilizam combustíveis fósseis, no final do século XIX, aprofundou ainda mais a revolução nos transportes. Esses equipamentos permitiram a construção de locomotivas e barcos mais potentes e possibilitaram a criação dos automóveis, nossos carros. Opa. Imagina só, esse motor aqui, ó, com anos de aprimoramento, se tornou hoje o motor que está presente nos nossos automóveis atuais. Esse motor aqui de combustão interna, bem simples, lá do século XIX, hoje se tornou esse grande motor aqui que está presente em nossos carros. Essa foi uma visão histórica do avanço da ciência nos avanços tecnológicos no passar dos anos. Vimos as primeiras máquinas que utilizavam a força motriz, animal e humana, que com o aprimoramento se tornaram máquinas a vapor e motores cada vez mais tecnológicos e bem elaborados. Bem, pessoal, fim da nossa aula. Novamente, preciso do feedback de vocês. Se vocês estiverem gostando, comentem para a gente continuar com esse projeto. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima.